Faz muito tempo que eu não apareço por aqui, galera, e hoje eu estou aqui no De Frente com Nath com um convidado muito especial. E o meu convidado de hoje é o Edu. Edu, por favor, se apresente, conte pra nós o que você faz, sua idade, se é casado, se é pai. Bom dia, Nath, tudo bem? Bom, Tudo. sou o Edu, tenho 34 anos, sou pai da Maria Eduarda, marido da Tabata, sou corredor nas horas vagas, gosto de pratiquei bastante já o triatlon, né, um bom tempo, mas depois com a vinda da Maria eu fiquei só na corrida e tô tentando levar mais pessoas para correr, tá? Eu trabalhava, né, recentemente no Grupo Lupo, né? Foram 2 anos aí de carreira na Lupo. Agora eu estou dedicado à minha empresa, aos meus negócios, aos projetos, né? Bastante gente já conhece os projetos que nós temos, né? Todos junto à corrida e todos levando sempre a corrida, tentando buscar alimentos e o que o pessoal geralmente pede ou precisa, né? Então a gente tem o grupo dos corredores com propósito e também o projeto Natal Sem Fome, que é todo final de ano. Vou chegar aí. Boa. Como a corrida entrou na sua vida? A corrida, Nath, vamos lá. Eu corro tem mais ou menos uns 12 anos, tá? Eu sempre morei em sítio, sempre gostei. Não sabia o que era a corrida, né? A gente saía entre os amigos, o meu irmão, ia procurar represa, ia correndo, não tinha nem tempo de corrida, nem relógio, não sabia de nada. Mas era sempre um disputando com o outro para ver quem ia chegar primeiro. E a corrida para mim, ela me fazia muito bem. A gente brincava, jogava bola no sítio, tinha os campinhos lá. E eu sempre me dei bem na corrida. Tanto que o pessoal brincava, você jogando bola você é muito ruim, mas você tem fôlego para correr. Mas eu não conhecia, né, de fato, a corrida como ela é hoje, né? E quando meus pais compraram, a gente saiu do sítio, veio para São Carlos, né? Eu senti muita falta do que eu fazia, né? Então, eu gostava de andar de bicicleta, de correr pro meio do mato, e isso começou a me deixar muito mal. E aí eu decidi, antes da corrida, comprar uma bicicleta. Eu falei, eu preciso resolver e voltar a fazer o que eu fazia. Eu comprei uma mountain bike. Eu não conhecia para os lados aqui de São Carlos, né? Eu sempre conhecia mais para os lados de Água Vermelha, que é onde eu sempre morei, onde eu nasci, né? Praticamente cresci. E eu pegava a bike e saía para esses lados. De alguma forma eu precisava chegar em Água Vermelha porque eu queria voltar a andar onde eu estava acostumado desde criança. Então eu ia para os lados do 29, ia pedalar. E aí eu fui conhecendo uma galera que pedalava na época, isso lá para 2012, mais ou menos, 11, 12. E no meio dessa galera tem uma pessoa que até hoje eu tenho na vida, que é o Silvio Recalde, um grande amigo. Eu conheci ele pedalando e entre alguns pedais e tal, fui conhecendo outras pessoas também que conhecia até minha família, né, um pessoal mais velho do pedal, né? E nesses indas e vindas de bike, eu acabei conhecendo a Tabata, num pedal, Paranalândia. A gente estava num grupo de amigos. Esse amigo que fez o pedal e organizou, ele pediu. Geralmente, quando a gente ia pedalar, sempre tem um que vai à frente e um que fecha o pedal, né? E aí ele falou: Du, você não fecha o pedal, que você conhece o percurso, porque se alguém quebra a bike, ou alguma mulher fica mais para trás, a gente fica junto, né? E aí nesse dia eu fui para fazer isso, fui para curtir. E chegamos aí na Lândia e tal, foi bem bacana. E na volta, o pessoal já conhecia, muita gente só ia, e o pessoal que ia voltar já era um pouco mais experiente. Eu vim embora. E nessa ainda de vir embora, eu acabei fazendo uma piada, assim, né? No meio do pedal, meio chata. Porque o percurso de Analândia, ele é muito difícil. E tem muita subida, né? E aí, no meio dessa galera, tá lá, né? Eu brinquei, né? Nem conhecia ela. Eu falei, "Ei, pessoal, falta muito pra terminar, né? Só tem uma subida." Era o morro, praticamente.
Aí ela, não, moço, não fala isso que eu tô com dor no joelho e tal. Nossa, fiquei super mal, mas nem conversei com ela, nada. Fui embora e depois de um dia eu mandei uma mensagem pra mim, eu falei, cara, tem uma moça com uma bicicleta assim assado, pede desculpa a ela e tal, porque eu fiz uma piada, eu vi que ela ficou bem chateada e tal. Aí ele falou, não, tranquilo, é a Tava, eu acho que eu não lembro se ele tinha falado o nome e tal. E aí eu encontrei ela na mesma igreja que a gente frequentava na época, mas muito sem querer, assim, tipo, ela sentou no mesmo banco e eu fiquei olhando e falei, nós conhecemos de lugar. Opa! Falei, que isso, né? E aí conversa vai, conversa vem, acabei adicionando ela, a gente começou a conversar. Eu descobri que ela corria também. Nessa época, eu participava de algumas corridas para a empresa que eu trabalhava, né? Mas era corridas de 100, 200 metros. Eu tinha muita explosão. E, quando eu comecei a conversar com ela, ela já corria, a Tabata. E aí, em um desses, era mais ou menos nessa época do ano, da corrida Unicep até. Que Nossa, aí, a gente conversando, eu falei, ah, eu vou dormir que amanhã eu vou acordar cedo, que eu vou correr. Ela, eu também, mas nem falamos que era a corrida Unicep. Chegou lá, quem tava lá? ela. Ah, tava, também. Aí a gente começou a namorar, eu comecei a tentar acompanhar ela na corrida, porque a Tá, ela já corria há mais tempo, né? E ela sempre foi muito dedicada, sempre treinou muito. Eu era mais por hobby, não fazia academia, nada, não seguia dieta. E o engraçado que é ela que no começo me puxava nas corridas, principalmente nas corridas mais longas. Para mim era um martírio, né? 5 ou 10K, Ela mas poderia ter feito uma piada com você. pô, muitas. E aí comecei a gostar. Comecei a gostar. Um dos amigos que eu trabalhava, que é o Dario, que é um parceiro até hoje, ele corria muito forte e ele treinava com o Roger, que assim foi minha base no esporte. O Roger de Francisco foi meu treinador há muitos anos. E ele indicou o Roger para a Tabata. A Tabata foi, começou a treinar com ele, com a esposa, a Elora, né? E ela, não, vai lá um dia conhecer ele, vai fazer um treino, né, para melhorar a postura. E eu não queria, eu nunca gostei de treinar. Pra mim, agora que eu tô gostando da academia é porque a Noemi me assessora bem, me ajuda, mas nunca gostei de ficar em ambiente fechado treinando, sabe? E aí, um dia eu comecei a correr um pouco mais, eu falei, ah, vou testar, né? Eu falei, ah, marca com ele lá uma aula experimental, né? Vamos ver como que vai ser. E aí marcou, tipo, demorou pra caramba. É sério, acho que foi 30 minutos de aula, eu não queria mais voltar. Eu falei, eu não volto mais. Nunca mais, Diego. Não, ele matou eu com uma aula muito básica. Eu falei, meu Deus do céu, a coisa tá feia, né? E aí fiquei enrolando ele. Falei, não, não vou treinar, esse cara é maluco, velho. Falei, não me pega mais. E aí, no fim, a Tabata me convenceu, eu comecei a treinar com o Roger. E o Roger sempre foi aquele treinador que gostava de desafiar. Eu sou meio doente, né? Não gosto que me desafia. Aí ferrou. Juntou o útil ao agradável. E aí, as aulas de TRX, que era para complementar e melhorar minha postura, como eu trabalho muito sentado, na época eu trabalhava ainda como projetista, né? Então, eu com 23, 24 anos já tava ficando com uma postura muito feia. E aí a ideia era essa, era o Roger melhorar essa postura e tal. E aí nos treinos, como era um treino mais dinâmico, né, de TRX com corrida, eu comecei a gostar muito da corrida e como ele tinha o grupo dele, comecei a me envolver junto. Aí fiz 5K, aí os 5K eu queria baixar, porque tem que baixar o pace, não sei o quê. E eu não conseguia. A minha meta era tipo 5K para 20 minutos, que é o que todo mundo quer, que é o 4.0 de pace, né? E eu fiquei um tempão tentando isso. E o Roger sempre me desafiava. Eu tenho até um livro que chama, que eu faço parte, uma coautoria, Transpira, Respira e Inspira, né? Que eu até brinco, eu até coloquei esse trecho. Ele sempre me desafiava querendo pagar um milkshake ou um lanche. Ele falava, ó, você vai correr tal corrida? Se você conseguir abaixo de 20 minutos, eu te pago um lanche e um milkshake. E eu não conseguia, era impressionante. Era 22 segundos, 20. Eu falo, não é possível o negócio. Aí meio que eu desisti. Eu falei, não, eu não vou mais fazer isso. Que loucura, né? E conforme foi passando, né, os tempos eu voltei a conversar muito com o Silvio.
que era da bike. O Silvio sempre correu, sempre fez ultra. E eu falei, não, eu vou fazer, acho que meu negócio é prova de resistência. Vou meter o louco. Cheguei no Roger e falei, Roger, quero fazer uma maratona e uma ultra. Do nada, assim. Aí ele, tá bom, vamos sentar e conversar, né? Aí a gente sentou e falou, a primeira coisa, Du, você tem que emagrecer, cara. Você vai ter que procurar um nutricionista, não sei o que você não gosta de fazer, mas esse é o primeiro passo, senão você vai Quantos quilos a joelho, mais você tinha, Du? a uns 15 a mais do que eu tenho hoje. Só que Uau. como eu fazia provas mais de... É que é muito diferente, né? Bom, você pegar e olhar um atleta de longa distância, um queniano, por exemplo, ele é fininho, magrinho. Se você pegar um atleta de corrida que é mais focado para explosão, os caras são muito fortes de músculo, de perna. Como eu pedalava bastante, eu tinha uma perna maior, eu tinha muita musculatura, muito peso. E também eu era mais gordinho. E aí procurei um nutricionista, comecei a seguir. A gente traçou um plano ali para fazer. A minha primeira maratona foi o Tri-Rex, em Brotas. Uau! Eu escolhi uma maratona. Eu sempre gostei de umas coisas mais malucas assim, né? E como eu sempre morei em sítio, eu sempre gostei de correr na terra. Hoje, se você falar assim, Du, você prefere se inscrever numa, por exemplo, numa maratona do Rio ou, sei lá, numa prova de 42 quilômetros da terra? No mesmo lugar, eu vou escolher terra. Eu não ligo mais pros números assim, sabe? Tipo, preciso fazer a maratona sub 3 horas, preciso fazer. Pra mim, já foi essa fase, sabe? E então a gente começou a treinar, fiz vários treinos de 21K, de 15, treinei bastante, até chegar nos 42 do Tri-Rex. Foi basicamente um treino para minha ultra de 62K, que foi a Ultra Trail CS em Brotas 3 meses depois. Uau! Então toda essa jornada, né, da corrida, Nath, eu passei por várias fases, né? Fase da velocidade, a fase da distância. E o engraçado é assim, né? Que eu comentei. Tem uma fase que você quer o pace, por exemplo. Pódio, nossa, eu peguei vários pódios já. Mas chega um momento, por exemplo, por que que eu comecei a gostar da corrida? Eu comecei a pensar nisso, sabe? Por que que eu procurei a corrida? Foi porque o Roger foi também, mas a corrida sempre me fez lembrar da infância que eu tinha quando eu morava no sítio, sabe? E aí depois que eu comecei a entender o que que era pace, o que que era tênis, e as redes sociais elas ajudam num certo ponto, né? Mas também elas podem acabar fazendo um pouco de mal, porque você olha aquela pessoa que a pessoa fala que faz 6 meses que eu treino e já fiz uma maratona com pace. Não, não faz 6 meses que essa pessoa treina. No mínimo essa pessoa teve uma base de academia muito forte ou qualquer outro esporte muito forte. E aí a galera vê essas pessoas, tipo, fazendo em curto prazo de tempo e conseguindo tempos absurdos, né? Só que a pessoa que está por trás, né, não tem a mesma vida que essa pessoa. É tempo, é dedicação, é trabalho. E o Roger sempre batia muito porque às vezes que eu ia confrontar de perguntar o porquê de eu estar fazendo um treino X e não um Y, ele sempre colocava isso, falava, Du, existem várias escolas da corrida, né? Tem a escola da distância, que é o pessoal fala, eu rodo cento e poucos quilômetros por semana. Beleza, o cara tem tempo para fazer isso. Tem a escola da força, que é mais treinos de força, que é a escola que eu faço até hoje. Eu faço treinos de força durante a semana e eu rodo só nos finais de semana. Só que os meus finais de semana é uma rodagem bem longa, geralmente de sábado, se eu estou num ciclo muito alto de prova. Por exemplo, agora La Mission, que eu vou fazer lá os 60 quilômetros de montanha. Geralmente no sábado eu tento correr uns 40, 50 quilômetros e no domingo uns 20 ou 30. Então essa é a minha rodagem da semana, porque eu preciso disso para a prova. E aí durante a semana você não corre nada? Não, é os treinos de força, academia, eu faço... eu tento colocar, eu sou bem falho nisso, mas eu tento colocar alongamento. Seria mais importante fazer, a Noemi até brinca, fala, meu, importante, você deveria fazer uma aula de pilates, pelo menos por semana. Só que a preguiça não deixa, né? Prefiro fazer uma de força.
É, e no geral, Nath, o engraçado é assim, né? Você perguntou quando que a corrida entrou, eu acho que desde pequeno. Desde criança. Desde criança que a corrida tá comigo e é o esporte que eu mais gosto hoje. Já tá no sangue? Já tá no sangue. Podemos dizer que sim, né? Sim. E o Corredores com Propósito, como ele surgiu? Boa pergunta. Vamos lá. Eu conheci o Ju Montavão, né? Em uma locução. E ele participou também do livro Transpira, Respira e Inspira, né? O Ju. E o Ju, ele sempre gostou do esporte e da corrida. E ele decidiu fazer, antes dessa corrida dele da comemoração de aniversário, a gente estava lá no evento do livro, estava lá o Hugo Farias, que é tá no Guinness Book, né? Foi a maior quantidade de maratonas consecutivas, né? Ele fez 366 maratonas. O Everaldo estava lá, tinha muita gente da corrida e do esporte, pessoas que superaram perdas familiares através da corrida. Então tem várias histórias lá que acabou se encontrando. E o Ju tava lá. E aí no meio ali, ele empolgado, do nada ele desceu do palco, o Hugo tava falando, ele, cara, eu corro já tanto. Edu, você acha que dá tempo de eu correr 40K no meu aniversário? Aí eu, quando que é seu aniversário? Aí ele falou a data, aí eu falei, quanto que foi seu máximo de corrida? Ele falou X, eu falei, dá, vô. Você vai treinar, vô? Então dá. Confia. Confia. Aí foi muito legal, porque o Ju se dedicou bastante. E a gente fez o treinão de aniversário dele com o propósito de arrecadar alimento. Por quê? O Natal Sem Fome já existia. Essa é a minha próxima pergunta. E o Ju, né, ele sempre falava, ele falava, cara, você é uma inspiração pra mim e tal. Eu nem conheci ele direito, meu, porque sempre falo pro meu filho que, se tiver que se inspirar em alguém, se inspira. Poxa, eu me inspiro no Edu, porque ele usa a corrida pra arrecadar alimento e tal. E aí quando a gente fez o treinão dele de aniversário, juntou a galera ali, foi o treino, arrecadando alimento, e depois o café comunitário. E a galera gostou bastante. E aí com o Alex, né, a gente conversando, ele falou, mas e se a gente fazer outros treinões nesse mesmo formato, né? A gente se vira, sei lá, faz vaquinha, pega para comprar, sei lá, 50, 100 medalhas, sorteia. Assim. E aí a gente desenhou um modelo dos corredores, né? Que, então, por exemplo, o local, né, escolhe, por exemplo, a clínica aqui. Ela procura a gente foca sempre no que a clínica precisa. Então, por exemplo, a Bluefit queria arrecadar leite porque eles iam dar para o Instituto Acorde, ia fazer a doação ao Instituto Acorde. Mas teve lugares que pediu brinquedo, a gente já fez treinão arrecadando panetone, a gente já fez treino arrecadando gelatina e produtos de higiene. Na Multifísio mesmo foi fralda geriátrica. Então, o lugar sempre fala a necessidade e o quanto ela consegue comprar de medalhas. Então, por exemplo, a clínica vai conseguir dar 100 medalhas. Então, a gente abre 100 inscrições. Essas inscrições vai ganhar uma medalhinha simbólica da lembrança desse evento, né? Porque, querendo ou não, tem um custo essa medalha, né? E aí define a quantidade de alimentos. Aí, se decidir ter mais pessoas, a gente abre depois as inscrições, mas sem a medalha, né? Para ter mais gente e conseguir arrecadar mais. E foi crescendo. A gente começou a ser muito procurado, tanto que a agenda do ano inteiro já está fechada, todas as datas, porque a gente procura, Nath, não deixar datas com corridas já da cidade. Para que não tenha essa competição, porque a galera confunde muito o grupo Corredores com Propósito com uma assessoria de corrida, mas a gente não é uma assessoria de corrida. A gente é um grupo de pessoas que, através da corrida, tenta levar o alimento ou seja qual for a doação para ajudar as famílias ou as pessoas que mais necessitam, sabe? Ou as instituições que a gente está fazendo a doação. Então, o Corredores veio para esse propósito. E o Natal Sem Fome? Nath, Natal Sem Fome.
Vamos lá. Quando ele surgiu, que ano? Começa por aí. Boa. Ah, tem uma pessoa que eu sempre cito, que é o Du, o Eduardo Granola. O Du ele já fazia algo parecido aqui na cidade de São Carlos. O Du ele sempre tentava arrecadar cesta básica, panetone. E eu acabei participando de uns treinos com o Du e eu sempre achei isso um máximo, sabe? Porque eu sempre tentei, que eu sempre gostei de ajudar de alguma forma, mas eu nunca sabia como fazer isso, né? E o Du sempre fazia uns treinos nesse mesmo sentido, só que eram treinos menores, né? E eu ficava com isso muito na cabeça e o Du parou de correr. E eu precisava continuar de alguma forma, sabe? Mas eu não sabia como. E eu fiquei pensando, eu falei, poxa, eu gasto tanta grana fazendo ultra fora, né? E eu poderia utilizar do que eu já corro de longas distâncias para ajudar de alguma forma. E eu precisava impactar fazendo isso. Um dia num evento de empresários, né? O The Walking Together, um evento que eu participo, eu conheci o Jorge Garrido da Unisix. E aí a gente conversando, a Unisix tem essa parte do ESG, tem a parte social. A Unisix que trouxe o Fome de Tudo para São Carlos, para o projeto Natal Sem Fome. Conversando com o Garrido, eu falei, meu, eu tô com uma ideia muito maluca. Acho que é só minha esposa e umas 5 pessoas que sabem, né, disso. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou até a minha cidade que eu nasci correndo, que dá 100 quilômetros, que é Nova Europa. Aí ele ficou olhando pra mim e falou, você tá maluco? Eu falei, não, eu aguento correr tudo isso, né? Eu já fiz prova de montanha e tal. Aí ele, mas pra arrecadar quanto? Eu falei, cara, eu não sei, quanto maior a quantidade. E isso foi bem no comecinho do ano. Ele falou, meu, você vai me procurar no segundo semestre que eu vou te ajudar a fazer isso daí. Eu falei, sério? Aí ele falou, não, sério, pode me procurar. Aí ele me deu o cartão dele, o contato. E aí você sai naquela, você fala, não vai procurar, né? Não vai. Não vai dar certo, Não não vai vai dar rolar. certo. E eu comentando, o do Biju, que é outro parceiro meu, ô Du, a gente vai, não, a gente vai e tal, vamos pra Nova Europa correndo, a gente se vira, coloca um carro de apoio, só pensando. Aí cada quilômetro a gente compra uma cesta básica, como que a gente, não, vamos estruturar isso e tal, beleza. Só que começou a dar muita gente. Aí eu comecei a ficar preocupado, falei, meu, imagina esse povo tudo no meio da pista, não vai rolar, né? Vai ser meio estranho. Aí lá pra julho, o Garrido me mandou mensagem. Ele lembrou. Falou, lembra, tá? Olhou, vem aqui no Novolab, que era lá no Novolab o centro dele, onde ele... Vamos conversar sobre o que você me falou lá dos 100 km. Tô com uma ideia bem maluca na cabeça. Falei, fechou. Aí fui lá, tá, ele aí, tá preparado? Falei, a gente tá sempre tentando, né? Vamos fazer. E aí ele falou, Edu, só que quantas pessoas? Eu falei, tem tantos, mas tá aumentando muito. Ele falou, cara, não é preocupante? Eu falei, isso tá me preocupando. Eu falei, eu tô até pensando em fazer ele aqui dentro da cidade, mas eu não sei como, a não ser que eu dê voltas repetidas em algum lugar plano para que todo mundo consiga participar. Ele falou, você consegue cuidar disso? Tal? Eu falei, consigo. Ele falou, eu, eu conversei com a equipe de marketing e a gente pensou no seguinte nome para o projeto Natal Sem Fome 116, né? Que é hoje o nome. O 100 é a distância máxima e o 16, por causa do nosso DDD 16, é a quantidade de toneladas que a gente tenta atingir. Então, o 16 seria a união de todos correndo 1 quilômetro cada um, entendeu? Uau. É bem louco, né? O pessoal até pergunta, não, mas você corre 116? Eu falo, não, 100 quilômetros. A ideia era depois eu correr mais 1 quilômetro por tonelada atingida, tanto que no primeiro deu 104, deu 5,8 toneladas. Só que no dia a gente tinha computado 4.200 e pouquinho. Então eu e o Edu, a gente correu 104.200 no primeiro ano, que foi em 2023. E aí eu pensei no percurso, a gente fez toda a marginal, correndo ela inteira, saindo ali do SESC, vai até o fim da educativa, fizemos ela, dava mais ou menos 10 quilômetros do percurso. E na época foi muito bacana, a CTVN, que é um CT de boxe lá na Vila Neve, o Nelson foi muito parceiro, porque ele ia fazer um Murphy, né, que é no final do ano geralmente eles fazem. Ele falou, cara, eu quero estar junto, quero para ajudar a arrecadar.
Então acabou agregando muito. Ele levou o CT lá em cima no Swiss Park, que é onde a Eu gente ia lembro. terminar. Essa foi a primeira que eu participei. Tá vendo? E ele levou o box lá. A galera dele correu junto um trecho, fez um Murphy. Algumas pessoas fizeram. O Nelsinho me ajudou muito também no primeiro ano. Foi muito legal, deu muito certo. A gente criou uma amizade assim absurda. E foi muito louco, porque em nenhum momento eu fiquei sozinho. Um amigo meu ficou a madrugada toda no carro, né? E lá a gente deixou todas as suplementações de quem queria correr. A gente fez uma inscrição básica no Simpla e a galera se dividiu em horários, porque nem todo mundo corre 100K. Teve gente que correu a primeira maratona junto. Foi muito louco. Teve gente que foi correu 10, teve gente que foi correu 20, teve gente que foi correu 30, teve gente que foi correu 50. Então, a cada momento, saía uma pessoa do nada da cidade e vinha e corria junto um tempo. Eu lembro que era umas 5 da manhã, tem alguns vídeos lá no meu outro Instagram. Eu acho que tinha mais ou menos umas 100 pessoas correndo junto comigo, ali no meio da rua. E mais a galera do Swiss Park esperando a chegada nossa. Foi muito louco isso. Então, 23, assim, foi onde nasceu o projeto Natal Sem Fome, né? Aí a gente sempre pede, as ONGs estavam lá para retirar os alimentos. Isso é uma. Eu gosto de fazer isso, né? O Natal Sem Fome não é um projeto para arrecadar dinheiro. Primeiro que eu nem recebo no meu CPF, a gente sempre faz uma parceria. Ou é um CNPJ mercado, que vai ser o parceiro, ou no caso agora, que é a Papum, né, que cuida disso, ela que gerencia os contratos e toda a entrada e saída de dinheiro, ela que faz todo o balanço, porque a gente, como a gente tem o apoio institucional do Fome de Tudo, a gente precisa entregar tudo zerado, porque não é para ninguém. O Natal Sem Fome não é para ganhar dinheiro. A gente tem o custo do evento e tudo que sobra a gente compra em alimentos, né? Então, essa é a pegada. E as ONGs, a gente meio que fala, ó, vocês têm que buscar o alimento lá no dia, para vocês verem o impacto das pessoas que correram. Porque o Natal Sem Fome não é o Edu, é a Nath que foi correr, é o outro Edu, é a Jéssica, é o Danilo. O Natal Sem Fome é a cidade toda, todo mundo que participa ajuda. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais alimentos vai ter pro evento. Então é isso. Temos Natal Sem Fome esse ano? Temos, Quando vai ser? Natal Sem Fome desse ano, a gente está sempre tentando trazer ele na segundo final de semana de dezembro. Então vai cair nos dias 12 e 13 de dezembro. É o mesmo formato do ano passado, que todo mundo gostou muito, né? Os 100 quilômetros largas 22 horas, o dia 12. Começa a ultramaratona. Às 3 da madrugada, já do dia 13, é os 50 full, né? Quem vai correr os 50 sozinho. E os 50 revezamento até 10 por equipe. Depois das 7h30, os 5, 10 e a caminhada. Então esse formato ficou muito legal. Ele nasceu no ano passado. São voltas de 5 quilômetros, né? Que é o que a gente conseguiu ali de liberação para poder fazer, porque isso é uma coisa bem difícil, né? Esse ano vamos tentar de novo. Eu nunca consegui fechar a marginal, esse 5K, para poder realizar o evento, para ter um pouco mais de segurança para a galera. Mesmo assim, eu pago um seguro atleta para todos, mas eu não gosto disso porque o seguro não vai cobrir uma vida se acontecer alguma coisa. O ano passado a gente teve um problema de uma pessoa que durante a madrugada tava chovendo, choveu a noite toda, essa pessoa roubou uns cones, nossa, foi uma bênção, uma alegria. Então essas dificuldades que deixam a gente preocupado, sabe? Porque não é só o Edu ir lá e correr. Tem toda a organização, tem muita gente que me ajuda, a Inova Esportes me ajuda muito, a L9 me ajuda assim absurdamente, a Unisix me ajuda. São as pessoas que estão envolvidas ali, sabe? Que dedicam muito tempo pro Natal Sem Fome, né? O pessoal já tá a mil já, não tem nem... Porque é muito diferente de uma corrida de 5 e 10K, Nath. Você se programa muito antes, né? Porque são 12 horas de evento. Nossa. Então você tem que ter um custo de estrutura de 12 horas, não é um custo de estrutura de 4 horas para uma corrida de 5 e 10K. Sim. Então o gasto para o evento Natal Sem Fome ele é muito alto. E as pessoas às vezes não têm noção. A gente sempre coloca um valor de inscrição bem tranquilo ali, entre R$ 79 e R$ 89.
A inscrição paga o evento? Não paga o evento. Isso é uma questão que as pessoas têm que entender, que a inscrição não vai ajudar 100% do evento. Ela vai ajudar com uma parte dele, principalmente ali você precisa ambulância. Ambulância é uma estrutura muito cara, porque a ambulância tem que ser uma UTI móvel. Toda a parte ali de seguro atleta, ela custa muito. A medalha, a camiseta, são as duas coisas mais pesadas. E você precisa ter esse dinheiro 30, 45 dias muito antes de acontecer o evento. Então, quando eu falo pessoal, o pessoal se inscreve lá, por isso que a gente abriu as inscrições, para facilitar para a gente. Porque se a gente não tem caixa, alguém de nós, 4 organizadores, a gente coloca do bolso para tentar reverter depois. Então, é uma dificuldade muito grande que a gente tem. Fora isso, é a gente abater a inflação do ano anterior. Por exemplo, os mesmos R$ 5.000 que eu compraria, sei lá, 1.000 quilos de alimento, eu não vou comprar os 1.000 quilos, eu vou comprar menos. Então, além dos custos que aumentam na estrutura, tem o custo do alimento que também pesa, né? E aí, às vezes, você vê aquele monte de patrocinador nas costas, mas a galera não entende o valor das cotas. Porque na nossa cidade de São Carlos, não adianta você ter uma cota muito alta de patrocinador, porque ninguém vai comprar essa cota, é muito difícil. Ah, Edu, mas o evento é beneficente, mesmo assim é difícil. É difícil você pegar uma empresa e falar, não, eu vou liberar 5.000 do meu caixa. É muito difícil. E geralmente os apoiadores, quando nos ajudam, ele não paga, ele tem a opção de pagar parcelado. Então, vou te dar um exemplo. A gente, em fevereiro, ainda estava recebendo dos apoiadores que fechou com a gente em novembro e dezembro. Aí, como que a gente comprou alimento? A gente, Entendi. entendeu? Porque a gente sabe estimado mais ou menos quanto a gente tem de valor. A gente passa esses valores pro pessoal da ONU, da Fome de Tudo, porque eles sabem que depois a gente precisa receber, porque a gente, CPF, deu esse valor pro projeto, porque o alimento eu preciso comprar antes do evento, não tem como. Para depois a gente receber esse dinheiro. Então, é uma logística difícil. E aí, a maior parte das pessoas que trabalham comigo geralmente é voluntário. Uau. Isso é muito louco. As inscrições estão abertas? São abertas, né? As inscrições abrimos semana passada, né, na plataforma da Ticket Play. Tem um cupom ABERT10, mas a gente limitou em 250 inscrições com cupom, é 10%, tá? A gente está prevendo aí, todo evento que a gente fez estava na média ali de 600 a 700 inscritos. Esse ano a gente colocou 1.000, para ver se a gente consegue bater essas 1.000 inscrições e conseguir mais alimentos, né? Porque a inscrição também acaba ajudando. E espero vocês lá para correr. Estarei lá nos 10 ou no revezamento esse ano. Boa, né? Não vai ser 5. Não vai. Tá bom. Eu falo, a galera, né, às vezes fala, eu quero me inscrever para correr mais que 50. Sempre falo, se inscreve no 100. Porque se você já correu maratona 50K, faz o quanto você consegue. Todo mundo ganha um certificado depois, né? Além da medalha, né? E esse ano vai ter uma novidade, que vai ser os defensores do 116. Então todo mundo que cumpriu 100 km vai ganhar um presente especial. Vai ser bem bacana. Aí sim. Qual é a sensação que você tem todas as vezes depois que você corre? Qual é a sensação que a corrida te dá? Ou enquanto você está correndo? Nath, vamos lá. A corrida é o momento sozinho. Às vezes eu sempre corro com alguém, né? Mas maior parte das vezes, às vezes quando dá aquele silêncio ali da corrida do cansaço, é a hora que eu me planejo. Então a corrida para mim ela é um ponto de paz, assim, sabe? De planejamento, de um pouco de discernimento comigo mesmo, sabe? Tipo, eu penso na minha família, o que eu vou fazer, os meus planos. Eu sempre gosto muito de escrever o que eu quero, né? As coisas que eu quero que eu planejo pra mim, né? Nem tudo que a gente mas ali naquele momento da corrida é a hora que eu me sinto às vezes sozinho comigo mesmo, sabe?
Eu tento, por isso que o pessoal até quando eu fico sem correr fala, nossa, você tá sem treinar, né? Porque pesa pra mim, né? Por causa da profissão, né? As responsabilidades. Então, até quando eu me lesionei uma época, né? Por causa de um acidente de bike, fiquei 8 meses sem correr. Essa foi uma das fases bem difíceis, assim, pra mim. Porque era a pandemia, a gente ficou muito tempo em home office, eu não podia correr e treinar direito. Eu tava num auge da corrida absurda, assim, que era a época que de fato eu competia e corria tranquilamente. Tipo o 5K que foi difícil uma vez fazer em 20, eu fazia em 17. No- Eu tava muito bem, esse acidente acabou tirando um pouco essa parte competitiva minha. Só que foi bom em um certo momento, porque me fez pensar no porquê eu tinha entrado na corrida e como eu tinha chegado nesse nível de querer só competição. Então, eu não entendi muito o acidente no princípio, mas depois, hoje eu entendo ele tranquilamente e agradeço até por ter acontecido. Porque eu voltei a fazer da corrida um momento meu de quando eu busquei ela lá no começo. Que é o momento de eu lembrar das minhas origens, sabe? Do Edu que morava lá no sítio, das boas lembranças dos amigos de lá, dos planejamentos que eu tenho com os projetos do Natal Sem Fome, eu fico tentando pensar numa forma de conseguir aumentar o Natal Sem Fome para que as 16 toneladas seja muito simples de chegar. Então a corrida é isso para mim, Nath. É um momento meu ali de. É a minha terapia, cara. Não é terapia, mas é terapêutico. Pra mim é, pelo menos. Pra mim desestressa muito. Se hoje você conhecesse alguém que não corresse nada, Hum. qual é a dica que você daria pra essa pessoa? Uma pessoa que não corresse, Que ela tem muita vontade de começar. de começar. Por sinal, esse foi o assunto Anterior. nosso antes de gravar hoje. Boa. É começar pelo simples, Nath. Eu sei que hoje a internet ela entrega muitas formas, né, da vivência na corrida. Mas é aquilo que a gente comentou. A minha vida não é igual à sua, não é igual do fulano e do ciclano. Cada um tem seus horários, cada um tem as suas preocupações. Eu acho que a gente tem que buscar uma inspiração em alguém. De fato, isso tem que existir. Eu me inspiro muito em alguns atletas, assim, alguns até aqui, tipo o Colucci, que é aqui de São Carlos, o Messias. Pessoas que a gente vê na corrida, né? Mas se inspirar de que forma, né? Na dedicação da pessoa, no como ela treina. Não tentar ser igual a pessoa, porque é muito difícil pra gente que trabalha, que não vive disso. Então, para quem quer começar, a minha dica, começa dando o primeiro passo. Faz a sua caminhada, faz alguns estímulos, tenta entender a corrida, não sai comprando relógio, tênis de placa de carbono, tenta entender seu corpo primeiro, sabe? O que você vai sentir? Você vai sentir dores que você nunca sentiu, porque você está estimulando uma musculatura que você nunca estimulou. E na hora que você vê que é isso mesmo, procura uma assessoria, alguém para te instruir, para te acompanhar. Isso é importantíssimo. Que nem eu falei, o Roger foi. Hoje eu não tenho assessoria nenhuma, mas o Roger foi minha base durante 8 anos. Então eu aprendi muito com ele, porque eu tive planos com ele de 5 quilômetros, de 10, de 21, de 42, de ultramaratona, de velocidade, de correr devagar. Então ele me ensinou uma bagagem muito boa e eu tive a sorte de correr com muitas pessoas mais velhas que eu, com uma experiência absurda, e essas pessoas me ensinaram muito a questão da paciência na corrida. Então a corrida é paciência. Daqui um ano eu quero correr 21 quilômetros. Dá para correr? Dá para correr. Se você se sentir bem nas primeiras vezes que você tentar fazer ali um estímulo de corrida, se você buscar uma assessoria que você confie, eu brinco, né? Quando você fala que você vai fazer 21K, você já fez. Porque se você já colocou aquilo na cabeça, porque já está feito. Então, essa é a dica.
Du, fala pra nós a sua rede social, como que o pessoal pode se inscrever no Natal Sem Fome. Conte pra nós. Tá bom. O Natal Sem Fome, Nath, eu sempre divulgo pelo Edu_Caroselli. Lá na bio vai estar o link da inscrição da Auditkit Play. Eu estou sempre postando toda semana, né, sobre o Natal Sem Fome, né, divulgando bastante os novos parceiros, os apoiadores. E rico convite para todo mundo, né, participar. Esquece a distância. Para quem vai para a distância, vai lá e faz o seu melhor. Para quem vai lá para começar a correr ou fazer uma caminhada, também ajuda. O importante é a inscrição, porque a inscrição vira alimento. Exato. Então, por favor, compartilhem, participem. Será incrível, como todos os anos. Eu participei 2 anos seguidos. E aí depois, o último eu não participei. Esse ano eu estarei lá. Com certeza. Me aguarde. Du, foi um prazer imenso te receber. Obrigado, Nath. Fico feliz. Muito obrigada. Obrigado pelo espaço, por poder falar dos projetos, um pouquinho de mim. Quem quiser é só seguir eu lá e bora conversar, porque eu não gosto de conversar. Ah, imagina, quase nada. Você quase nem fala, né? Não é comunicativo. Mas valeu, Nath. Obrigado. Obrigada. Viu?